Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Estamos aqui mais uma vez na nossa temporada de 2024, trazendo conteúdo inéditos relacionados à engenharia e construção civil para vocês que são nossos seguidores e nossos ouvintes aí. Hoje estamos com um tema muito legal para variar, Para né, variar, Pra variar. A gente já fica ansiosa. Quando a gente vê os temas, a gente já fica A ansiosa. gente ficou um tempinho sem gravar, né? Mas nessa temporada a gente tá vindo com tudo Com também, gás, né? Tá com gás, né? E esse tema era um tema que já há bastante tempo a gente gostaria, né, de ter abordado, de ter gravado, trazer a especialista para falar do assunto, mas as agendas a gente sabe como que Tá bem fica difícil, né? Antes da gente falar um pouquinho da nossa convidada, vamos agradecer aí os nossos patrocinadores, né, Gi, que Isso aí. permitem aí manter o nosso canal no ar, fomentando cada vez mais a boa engenharia. É o que a gente tá precisando, né? Com certeza. Bom, então os nossos agradecimentos aí à Procrio, à Imper Solutions, ao IDD, à Soncine e à Soprema. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio e por manter aí o nosso canal no ar. Bom, sem mais mistérios, hoje nós vamos falar sobre engenharia condominial, né, Gi? Um termo que vem ganhando aí Espaços grandíssimos no nosso mercado. Cada vez mais espaço no mercado, a gente ouve cada vez mais falar, né, da engenharia condominial, do engenheiro condominial. Vamos e hoje, torcer pra gente não ter muitos BOs, assim? sempre, Tipo, vários. Tem um mês, já sou especialista, hein? Não, sempre, vamos torcer. E a gente trouxe, claro, uma convidada que domina muito o assunto. É isso aí, gente. Fala um pouquinho eu da vou nossa ler, né? convidada. É grande, né? O ano é diferente, mas as coisas continuam, sabe? A memória não ajuda mais. Os nossos convidados são, né? Os currículos são... Lógico, a gente sempre traz convidados de qualidade, de peso, né? Bom, pessoal, a nossa convidada já entreguei, hoje a mesa é de meninas. Que legal. A nossa convidada, ela é engenheira civil, ela é especialista em patologias, ela é perita judicial, ela é coordenadora da primeira, presta atenção, hein? Da primeira e mais completa pós-graduação de engenharia condominial do Brasil, hein, gente? Então, seja bem-vinda, Elaine! Muito bom! Que prazer! Nossa, que honra! Adorei! Aqui. Não, para mim é uma honra. Primeiro eu queria agradecer porque nossas agendas demoraram para conseguir compatibilizar. E antes da gente estar aqui gravando, todas nós atuamos na área, então realmente é difícil compatibilizar. Parabenizar o podcast de vocês, é um podcast que eu ouço, traz muito conteúdo relevante para a nossa engenharia. E além de tudo, né, mulheres falando de engenharia, nós precisamos ter uma força mais feminina aí falando disso. Concordo. Então, assim, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim, porque sentar nessa mesa aqui com duas especialistas também. Então, tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser bem legal e espero contribuir bastante aí para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que é engenharia condominial, como atuar e demais conversas aí que no decorrer do programa vocês vão falando aí, a gente vai responder tudo o que for possível. Com Polêmicas, haha. Sempre, né? Mas assim, só fazendo um parênteses aqui, o IDD sempre com a gente, né? Claro, sempre presente. Não tem uma instituição que fomente tanto essa questão de técnica, boa engenharia, né? E eu também sou aluna, né? Então, tô com a teacher hoje, É gravar com a professora, que legal. É isso aí. Muito bom. Bom, Elaine, para a gente entrar aqui na nossa pauta, né, e falar aí sobre a engenharia condominial, que é um assunto relativamente novo, né, e de extrema importância aí para as nossas edificações, a gente gostaria que você conceituasse, né, o que é a engenharia condominial, né, para os nossos seguidores aí. Qual que é a diferença? O pessoal ouve muito a engenharia civil, a engenharia dentro da construção. Qual que é a diferença, né? Qual que é o conceito da engenharia condominial? Tá, perfeito. Bom, essa excelente pergunta é uma das dúvidas, assim, maiores que tem. Nós temos a engenharia diagnóstica, né, que trata com diagnóstico. Pegando um parênteses aí da medicina. O que é engenharia condominial, conceitualmente falando? É uma engenharia específica para cuidar de condomínios, tá? Para simplificar, a gente depois pode adentrar mais, porque é extenso explicar sobre a engenharia condominial, até porque eu acho que está na questão de vocês puxar esse tema. Mas a engenharia condominial nós queremos englobar. Primeiro ponto.
A engenharia nos condomínios, hoje, os síndicos estão se especializando, tá? Eu vou trazer até um dado para vocês terem uma noção. Esse ano está previsto entregue construção, a gente está falando de empreendimentos verticais, 818. Ano Caramba. passado, nós tivemos metade disso. Ou seja, a questão imobiliária está crescendo Tá crescendo. absurdamente, tá? Os síndicos, eles já estão se especializando, se profissionalizando. E aí, tá, nós temos condomínios sendo novos erguendo, os antigos envelhecendo para cuidar. Nós temos o síndico profissional, que é o gestor da edificação. E quem cuida disso? Então, o termo da engenharia condominial é ter o quê? É ter engenharia, basicamente, dentro do condomínio. E vocês também são da área, vocês sabem que é difícil ter engenharia dentro do condomínio. Depois que a construtora entrega o prédio, teve engenharia em toda a fase dele. Aí Depois que parece entrega, que esquece morre a ali, né? engenharia, É. então entra na fase total. A engenharia condominial, ela pega desde a fase de entrega para o síndico até cuidar e proteger a vida útil. E a gente pode adentrar mais. Mas de forma bem simples, é gestão disso tudo. Gestão da engenharia dentro do condomínio. E aí a gente não vai saber só da engenharia por si só, tá? Não é só a técnica, Não é só a né, Elaine? técnica, é entender conceitos do condomínio, regimento interno, entender um pouco de direito condominial, porque tudo isso vai precisar ter uma base para que nós possamos auxiliar o síndico e entender que caminho, e até para nós direcionarmos para especialistas quando acontecer. Legal. Então, eu acho que eu não vou falar o que eu ia falar agora, porque deve ter mais perguntas no final. Mas, basicamente, é nós cuidarmos da gestão como um todo, voltado para a engenharia dos sistemas, subsistemas Do e auxiliar condomínio. do condomínio, tá? Não sei se Show. ficou fácil explicar, depois a gente Oh, pode... Extremamente claro. Ficou muito Muito bom. bom. E aí você comentou agora da questão da profissionalização do síndico, a gente já vê muito aí síndico profissional, ainda tem o síndico orgânico, né, que a gente vê lá, que é o seu Zezinho do apartamento, que É. cuida, a gente tem um pouco, eu diria que é meio que uma transição, né, dos mais antigos para essa mudança, e aí a gente coloca um engenheiro junto, né? Então, como que é feita assim toda essa gestão? Qual que é a questão? Qual é o papel de um? Qual é o papel do outro? E qual que é a importância de ambos para a edificação, né? Que na verdade eu entendo que ambos vão gerir, né? O engenheiro talvez indiretamente ou diretamente. Perfeito. Então, como que fica todo esse pacotinho aí? Qual a importância dele dentro dessa engenharia condominial? Essa pergunta é muito relevante. O que que acontece? Eu sempre falo que o síndico, ele é o maestro da edificação, ele é um gestor. Ele nada mais é do que um administrador. Ele responde civil e criminal por tudo que acontecer. Então, assim, tudo que ele não tiver um braço, ele responde. Vou dar um exemplo. O síndico vai ter uma obra no condomínio, vai ter uma obra de fachada. O síndico, ele pode simplesmente fazer uma cotação, pedir para 3, 4, 5 empresas fazer e enviar o orçamento, e ele escolher. Porém, o síndico, ele não tem base técnica, ele é um leigo, né? Sim. E mesmo que ele seja um engenheiro, que é bem difícil, a gente encontra muitos síndicos que vêm da área jurídica. Então, assim, vamos pensar que ele é um leigo, ele não entende da parte do escopo técnico. Primeira coisa, ele está se responsabilizando por aquilo, porque ele é o gestor. Então, a engenharia condominial entra como braço técnico. Vou dar um exemplo nesse caso. Então, se ele tem um engenheiro condominialista que vai assessorá-lo nessa parte, nós ajudamos ele desde a fase de escolha das empresas, para saber se as empresas estão cadastradas no CREA, se são empresas especialistas no ramo que elas estão realmente... Se são atuantes se na são área, atuantes né? na área, experiência, tudo. Então, nós ajudamos isso. Fora isso, tem o escopo técnico, né? Vocês são da área de impermeabilização, sabem muito mais do que eu, inclusive, que quando você fala, eu quero impermeabilizar, um vai oferecer manta asfáltica, outra manta líquida, tem diversas opções. Mas qual é a melhor? É a mais barata ou é a mais cara? Depende. Então, na engenharia condominial é a mesma coisa. Nós entramos auxiliando o síndico na tomada de decisões. O síndico, ele, por exemplo, hoje, ele tem um jurídico, que é um advogado, ele deve ter, para questões de processo ou questões de mandar uma notificação extrajudicial para uma unidade. O síndico também tem uma administradora, que verifica toda a questão da conciliação bancária, ele tem que prestar as contas. E aí a gente fala, engenharia é a parte mais importante quando nós falamos de vidas, porque uma obra errada pode derrubar um prédio. Sim. Então, olha só a importância de nós termos a engenharia dentro do condomínio. E nós não temos engenheiros dentro dos condomínios. Verdade. Então, assim, nós entramos como braço técnico auxiliar. Para o quê? Para direcionar o síndico.
Então, muitas vezes eu vou ver alguma coisa e não vai ser eu que vou verificar. Falo, não, aqui é um especialista em impermeabilização, mas eu consigo direcionar para o profissional correto estando no condomínio. Sim. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que nós temos que divulgar para a nossa boa engenharia, né? Então, assim, respondendo, o síndico, ele é o gestor. Então, ele tem que tomar as decisões, mas ele não tem que fazer. Quando não é a especialidade dele, ele tem que chamar alguém técnico para resolver, e aí sim ele toma as melhores decisões, tá? Então, essa é a diferença. É interessante. Só tirando uma dúvida. A gente tem que colocar a bandeirinha assim, ó, para falar. Pegar a senha. Mas assim, na verdade, assim, todo síndico será que tem esse conhecimento já de que ele responde civil e criminal? Né? Eu fiquei com essa dúvida, assim, talvez acabou passando, mas assim, às vezes você conversa, tipo assim, não, ninguém quer fazer, eu não vou fazer. O síndico, ele meio que ele sai, né? Ele larga, falando, o pessoal não quis fazer, não vou fazer, né? Então, eu não sei se todos eles já têm esse Essa direcionamento, ciência da né? responsabilidade, Da né? responsabilidade que ele vai ter. Se acontecer qualquer coisa, não fiz aqui, por exemplo, a gente vê muita marquise, prédio não é, a gente sabe que tem, mas sei lá, por um acaso, um infortúnio aí, cai uma marquise, acontece uma coisa fatal com alguém, né? Ele sabe dessa responsabilidade que ele vai... Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: eles estão cansados de ouvir. Eu sei que eu respondo civil e criminalmente, mas saber o que é isso, eu creio que não está muito bem exemplificado para alguns. Aham. Para os síndicos que já são profissionais que vêm se especializando, sim. Mas tem muitos síndicos que atuam muito tempo na área e, assim, acaba não entendendo a total responsabilidade. Eu acho que é uma questão bacana da gente falar. O que é responder civil e o que é responder criminal, né? Eu acho Sim. que eu gosto de separar. Quando a gente tem óbito, vamos pensar assim, vou dar um exemplo claro que é o que acontece muito nos condomínios. E assim, 99% dos condomínios, quando eu vou fazer um orçamento ou vou fiscalizar uma fachada, eu vejo. Ancoragem. Ancoragem, para quem está nos ouvindo não sabe, é aquele olhar que tem uma norma técnica Sim. para que qualquer pessoa que for descer na fachada ou for trabalhar em altura consiga amarrar o cinto dela, Descer com segurança, descer com né? segurança e tudo certinho. O que acontece muito nos condomínios, porque essa sua pergunta é relevante e trazendo para esse cenário, é que o síndico muitas vezes ele contrata a fachada, às vezes ele me contrata depois para fiscalizar que já escolheu a empresa. E quando eu vou verificar, ele não tem sistema de ancoragem, ou aquela não é a ancoragem correta, é aqueles vergalhões que já estão com corrosão e já tem um problema absurdo. E ele fala o seguinte: não, Elaine, mas a empresa que eu contratei, ela deixou claro que ela vai emitir uma RT e ela é responsável por isso. Então, por que eu vou puxar essa sua pergunta, Gisele? Porque é o seguinte: a partir do momento que o condomínio não tem ancoragem, ele se responsabiliza sim, não importa em nenhum momento que a empresa emitiu o RT. E aí eu vejo que as pessoas não entendem a diferença do que realmente é civil e criminal. Porque ele só vai ser acionado, o síndico, quando der um problema no condomínio. Se Sim. nada aconteceu, se não bater uma fiscalização, tá tudo certo. Mas em caso de um trabalhador passar mal, ou ele até vir a óbito, cair, ou qualquer coisa acontecer no condomínio, a primeira coisa que vai acontecer, sabe qual é? Verificar uma perícia. Sim. E na perícia vai ser constatado que não tinha ancoragem, ou se tinha ancoragem, não tinha o laudo. Não tem o laudo, aí é um adendo muito importante para os profissionais que vão assessorar condomínio, tem que falar isso para o síndico. Sim. Então, até puxando o gancho para a engenharia condominial, nós temos que entender mais profundamente as responsabilidades até para mostrar para o síndico. Para conscientizá-lo, Para né? conscientizar. Nesse caso, o que eu falo? Eu, primeiro, não fiscalizo uma obra sem ancoragem. Eu, Elaine, tá? Não fiscalizo. E segundo, que quando eu conscientizo isso para o síndico já fica com medo. Então, a partir do momento que você não tem um fiscal, porque quando você tem um fiscal, você transfere a responsabilidade, o síndico ele tá passando para outro, aí ele não responde porque ele não tem técnica para avaliar uma obra. Ele contratou alguém para contratou. isso, né? Exato. Mas no caso dele não ter isso, o que acontece? Aquela ancoragem estando irregular, vai bater uma fiscalização, ele vai responder sim. O condomínio responde com um passivo trabalhista, se acontecer alguma coisa. Então, assim, essa é importante entender. E se vir, né, o pior dos cenários, acontecer um óbito num condomínio, aí entra numa esfera criminal que é muito pior. Mas uma coisa muito que os condomínios, os síndicos precisam estar cientes, as pessoas que assessoram, é o seguinte: vocês sabiam que mesmo quando o síndico sai, ele ficou lá 2 anos na gestão dele, né? Ele foi eleito síndico. Ele sai.
dá algum problema que pode ser acontecer da gestão antiga. Ele pode responder com os bens materiais? Isso é responder civil. Só que aí tem que entrar toda uma questão jurídica envolvendo um processo. Então, assim, mas ele saiu, mas se foi verificado que teve negligência, imprudência na época Na da gestão gestão dele, dele. e for atrás disso, ele responde até com bens materiais dele. Então, isso é responder civil. O criminal é quando a gente já entra numa esfera bem pior, que é Sim. quando tem questão de óbitos. Então, vale a pena a gente reforçar isso, não só para os síndicos, talvez, que ouçam esse episódio e assistam, mas para os profissionais que vão entrar no condomínio, Com certeza. atuando como parte técnica, porque nós precisamos saber auxiliar o síndico. Porque num problema ali, como que você vai realmente mostrar o que é da engenharia, o que cabe ao síndico? Então, acho que, não sei se ficou bem respondido, Sim, ficou sim. mas é um fato muito E importante é mesmo. interessante, né? Porque, assim, às vezes o síndico fala assim, mas é só se acontecer, né? A gente não sabe o dia do se. Mas Exato. ficou bem claro e eu acho que até vem o nosso próximo tópico, né? A Elaine já destacou bem aí da importância de ter um engenheiro condominial para o síndico e para os condôminos. E também destacou, a gente comentou isso no início do episódio, que não é só engenharia, né? Não é só a técnica da engenharia. Não. Ao mesmo tempo, né, a gente vê aí alguns profissionais, alguns colegas que às vezes a engenharia condominial eu vou atuar com tudo, né? Eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ser especialista em tudo. Como que é o trabalho, o direcionamento, né, do engenheiro condominial dentro aí do condomínio e com relação a especialidades, né? Então, Perfeito. a gente tem as questões de impermeabilização, que a gente vê muitos problemas, geotecnia também, quando envolve arrimos, né, estrutura. Como que funciona? Aí o engenheiro condominial é quem orienta o condomínio ou envolve outros consultores? Como que funciona, Elaine? Perfeito. Bom, eu vou até destrinchar o termo, né? Quando nós falamos de engenharia condominial e do engenheiro condominialista. Pegando um parênteses que as pessoas vão conhecer bem, é o advogado condominialista, o jurídico. Assim como a engenharia, o ramo do direito tem vários. Tem o direito imobiliário, tem o direito criminal, então tem várias esferas. Certo. Então, eu gosto de pegar esse parênteses, que já é algo bem assim disseminado, que é a questão do advogado condominialista. Qual a diferença, pegando no condomínio, para responder sua pergunta? O direito também, para condomínio, ele tem que ser especialista em condomínio. Isso faz total diferença até para o síndico. Até para o síndico, quem vai assessorar um condomínio, eu vou dar um exemplo. Quando eu pego uma esfera judicial, às vezes no condomínio, uma assistência técnica, a primeira coisa que eu pergunto para o síndico é a seguinte: você tem um advogado condominialista? Eu faço essa pergunta. Por quê? Porque o advogado condominialista, ele vai entender do condomínio do que eu preciso para direcionar a minha parte técnica. Entendi. Agora, pegando o gancho, voltando. Então, o engenheiro condominialista é a mesma coisa. Ele entende mais profundamente, genérico de tudo, porque não é impossível, até pensando em engenharia civil, que eu Você sou ser civil, especialista eu em sou tudo, especialista em todas as áreas da engenharia civil. Impossível, nem que eu quisesse estudar 100 anos eu conseguiria. Mas nós precisamos o quê? Precisamos ter outros braços. Por isso que nós somos generalistas. O engenheiro condominialista, ele é um generalista, tá? Como se fosse um clínico geral. Como se fosse um clínico geral. Ele tem que passar por todos os sistemas e ter uma noção para saber, opa, aqui eu sei que eu preciso de um especialista. É a mesma coisa do clínico. Agora, é claro, o engenheiro, ele já pode se especializar em várias coisas, né? Por exemplo, patologia, que é a área que eu me especializei, que vai me ajudar a ter um olhar técnico para isso, mas eu me especializei nisso, então eu uso isso a meu favor. Então, qualquer área que nós realmente for analisar e for se especializar, vai ajudar. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não sou especialista em impermeabilização, estou com 2 especialistas aqui na mesa, não posso nem falar muita coisa aí para não falar besteira. Então, se eu estou assessorando um condomínio, e já aconteceu, eu estou assessorando um condomínio. Elaine, a gente está com um problema na cobertura que está infiltrando. Eu posso ir lá, eu verifiquei, realmente está infiltrando. Agora eu preciso saber como que a gente vai resolver. Perfeito, então vamos fazer o seguinte? Vamos chamar um especialista. Aí, eu, como engenheira condominialista, sabe o que eu vou falar para o síndico? Síndico, o seguinte, aqui seria importante. Já está antigo, o prédio já tem mais de 30 anos, já passou da vida útil. Eu já tenho uma anamnese ali para chamar o especialista. Então, eu vou ajudar o síndico, não é ele que vai passar isso. Eu já sei o caminho. Sim, Então, eu que já legal. consigo direcionar. E aí eu falo o seguinte: eu conscientizo o síndico que não é qualquer empresa que pode fazer impermeabilização.
não é uma empresa que trabalha com pintura que vai ser especialista em impermeabilização. O Kenai já não é de impermeabilização. Eu consigo ajudar ele a escolher e colocar todo mundo para ficar justo e ficar um trabalho que realmente vai ser feito no condomínio. Então, respondendo, nós temos que ter uma passada geral e não só pela engenharia. Eu entendo um pouco de direito condominial, eu preciso entender disso. Eu tenho que entender da questão do síndico para conseguir conversar com ele. Então, o que muda muito na engenharia condominial é esse tripé: engenharia, gestão condominial, que é a parte do síndico, direito. Então, nós unimos essas 3 esferas para conseguir auxiliar. E não existe especialista em tudo, né? Verdade. Então, assim, nós precisamos de outros colegas e eu acho que essa é a diferença que eu tento trazer para a engenharia condominial. Você não vai ser especialista em tudo. Eu falo que o mais importante do que você saber é você saber o telefone de De quem quem sabe. sabe. E eu adoro quando eu tô num condomínio e eu consigo falar, olha, eu tenho alguém especialista nisso para te indicar. E o síndico, deixa eu contar uma história para quem talvez escute, quem tá querendo entrar na área, acha que é o seguinte, se eu falar que eu não sou bom ou não sei, eu acho que isso é um Vou viés. perder Vou credibilidade, né? perder. E eu posso falar uma coisa, pela minha experiência, e por tudo que eu atuo no condomínio, os síndicos, quando eu falo, Elaine, parabéns, porque Tá teve sendo esses dias sincera, aí, né? não, e assim, é isso mesmo que você tá falando, não existe especialista em tudo. E eu falo, e desconfie de quem é bom em tudo, É. especialista em tudo. E os síndicos, eles têm esse conhecimento de entender. Ah, peraí, eu tenho alguém que faz meu jardim. Ah, mas calma aí, a piscina, ele também faz a piscina. Ah, deu um problema lá no muro, ele também Na faz. hidráulica, né? Opa. Vai lá. É. Então, assim, eu desconfiaria. Então, assim, nós precisamos entender uma base, é lógico, e se aprofundar em algumas para ajudar o E, condomínio. e o quanto que é legal, assim, o quanto isso fomenta, né, a engenharia, a boa engenharia em si, porque o mercado condominial, a gente sabe, assim, se não tem, né, um engenheiro, alguém para direcionar o síndico, que muitas vezes é leigo na parte técnica, você acaba tendo uma concorrência desleal, né? Todo mundo ali concorre, empresas que são registradas no CREA, outras não, empresas especializadas, outras não, porque às vezes o síndico, infelizmente, não tem a noção, né, para fazer essa questão técnica. O engenheiro condominial, ele acaba até fomentando isso, porque ele direciona. Então, ele acaba fomentando até, olha, realmente conscientizar o síndico e os condôminos da importância de se ter um especialista. Então, isso melhora até para os consultores, né? Porque é difícil quando a gente chega num local, assim, ou num condomínio que não tem alguém na engenharia condominial, o trabalho é mais árduo, né? Para você convencer tecnicamente o síndico, né, os condôminos da importância de se ter um projeto, de ter uma especificação, de ter uma fiscalização, é realmente mais complexo. Eu queria até aproveitar e tirar uma dúvida nesse sentido. Já peguei alguns casos de refazimento. Você até comentou da cobertura, né? Muitas vezes a cobertura está lá com infiltração e às vezes o condomínio em si ou não tem dinheiro ou não se mobiliza, não quer fazer nada. Aí o pessoal, né, dos últimos apartamentos, já peguei até alguns duplex, que geralmente é até mais caro. O pessoal começa assim, entre eles, né, os 4, se é 4 apartamentos por andar, vamos a gente pegar e fazer porque a gente não aguenta mais, né? Não tem paz dentro de casa. Como que fica isso, a responsabilidade do condomínio perante isso, assim, esses moradores, porque é um pouco injusto, né, assim, querendo ou não, é uma área comum do condomínio, mas quem sofre mais é quem tá embaixo, então Sim, total. tudo é prioridade no condomínio, menos a cobertura que tá infiltrando. Eu errei, né? Infiltração e cobertura é assim, é um dos maiores problemas que nós temos. Eu nunca peguei uma situação em que eu entendi aqui que os moradores se uniram para fazer, tá? Eu nunca peguei, vou ser bem sincero. Mas a responsabilidade disso é do síndico. Por quê? Quando a gente fala de cobertura, né? Se temos a cobertura, já trata-se de área comum do prédio, tá? Exceto se for realmente alguma piscina ali do próprio morador. Mas A cobertura da torre da mesmo. torre, ela é responsabilidade do condomínio. Então, tem que ser feita uma assembleia, tem que ser apresentado. Nem poderia, tá? Nem poderia simplesmente Os os moradores. moradores. Está irregular. Aí entra na questão do síndico, né? Se ele é profissional. Porque um síndico profissional, ele não deixa isso acontecer. Porque Olha só. recai sobre ele a responsabilidade. Eu entendo que tem o problema maior Sim. de que as pessoas estão lá, tá infiltrando, e o síndico talvez não tome ação. Mas então Ou tem que ser priorize notificado. outras atividades, né? Exato. Outras atividades. Mas, assim, precisa sim ser feito, geralmente, uma assembleia para aprovação. Se é algo emergencial, porque às vezes é algo emergencial,
o síndico ele nem precisa fazer assembleia. É de boa fé ele ter ali um conselho ali diretivo para aprovar as obras, para não dar nenhum problema, porque ele gerencia todo o dinheiro e Sim, o sim. custo. Mas se é algo que realmente ou tem uma questão de risco da estrutura, colapsar em algum momento um muro, alguma coisa dessa questão, ou uma infiltração que realmente está severa, ele pode e deve tomar ação, desde que seja justificado. Aí entraria também, como que ele justifica isso? Ele contratando 3 empresas, fazendo toda uma análise. Às vezes não dá tempo de você, por exemplo, sair fazendo um quadro de concorrência, demora. Então, se você tem o apoio de um engenheiro ali, ele vai direcionar 3 empresas especializadas ou alguém especialista para resolver o problema que tem uma agenda melhor e vai conseguir também mostrar para o condomínio que era necessário fazer aquilo através, laudando, olha, realmente está crítica a situação, precisa ser feito. Não é porque o síndico pediu ou porque os moradores estão ali falando que está pior. Tem que ter um laudo técnico falando se é Verdade. prioridade ou não, Sim. né? Eu passei por um caso esses tempos, que a moradora de cobertura já estava tendo obra de fachada, já estava tendo várias questões de piscina, e ela falou que realmente, precisa trocar toda a cobertura. Eu equalizei, só para vocês terem ideia, de 8 propostas, porque algumas o síndico já manda, Elaine, equaliza essa também? De 8 propostas para fazer a impermeabilização. Apenas 2 empresas eram especialistas em impermeabilização. Caramba. 2. E eu falo para vocês, 2 empresas. Uma delas é o Sonsini, inclusive. Quem ganhou foi a mais barata? Não foi. Porque, obviamente, tinha até MEI no meio. Nossa. Só que, o que eu fiz? Mostrando como engenheira condominialista do prédio. No meio, eu apresentei todas as propostas de forma imparcial, ou seja, tempo de empresa, cadastro no CREA, ó o que nem aqui, no meio de uma assembleia. As pessoas tinham alto poder aquisitivo, então todas ali tinham Entenderam. conhecimento. Sim. Eles entenderam. Então, assim, qual a importância de nós termos engenharia no condomínio? É o que você bem falou. É as pessoas entenderem que nós não vamos fazer tudo, mas nós vamos melhorar a engenharia dentro de um todo. Porque a empresa de impermeabilização que está certa no mercado e é especialista, vocês que trabalham com projeto e realmente tem um mercado importante dentro da engenharia, vão começar a ser vistas, porque tem pessoas que vão entrar no condomínio e vão mostrar, olha, aqui a gente precisa de um projeto. Eu já entro vendendo isso. Por quê? Porque é a única forma da gente saber se vai ser feito correto. Você não tem dinheiro? Tudo bem, mas pelo menos saber, você vai saber por mim que esse é o processo correto. E os síndicos não sabem, porque as empresas que fazem a execução, elas nem falam de projeto. Imagina. Então, vocês sabem melhor do que eu com até que certeza. isso é dessa forma. Infelizmente, assim, é o que eu comentei, às vezes vai só na linha da execução, ele pega lá 4, 5 empresas, cada uma vem, né, apresenta uma solução diferente, com desempenhos diferentes, durabilidades diferentes e, obviamente, preços diferentes, mas o síndico não vai ter essa consciência. Aí muitas vezes vai para o mais barato, que ali às vezes nem é uma solução mais adequada, ou até mas dura bem menos, né? Aí dali 2 anos está ali tendo problemas de novo, né? Então é complicado. Com certeza o engenheiro condominial faz essa diferença na conscientização e boa engenharia dentro dos condomínios, né? Eu concordo também. Eu acho que até para o condomínio traz um ganho, né? Na questão de dinheiro mesmo, o custo-benefício. Com certeza. Né? O cara não vai ficar pagando várias empresas lá e, que nem você falou, daqui 2 anos tem que refazer. de novo. Né? Então, eles vão ter uma economia e conseguem fazer um planejamento. Né? Isso aí é bem, bem legal. E a gente vê assim, tudo que a gente falou agora, eu vejo que são desafios ainda a serem desbravados aí nessa área, né? Então, como que a assessoria condominial por parte do engenheiro é vista atualmente? Já está sendo bem aceita? Os meios, assim, já divulgam isso bastante? Como que é visto Perfeito. isso hoje? Olha, hoje ainda estamos caminhando. Se a gente for pensar o tanto de prédio que nós temos, e aí eu vou perguntar, vocês moram em condomínio? Vocês duas? A Marissa sei que sim. Eu não. Eu vou perguntar, mas eu já sei que não. Tem um engenheiro Não. lá? Não tem. Eu também moro, não tem. No prédio que é meu escritório também, que é um prédio grande, não tem. Então, assim, nós analisamos o cenário e ainda está caminhando. O que acontece é o seguinte, tem alguns síndicos que já se conscientizaram de que tem que colocar na previsão orçamentária, porque o que acontece? Todo ano tem a previsão orçamentária. Então faz uma assembleia e definem os custos. Normal, como se fosse uma empresa. O condomínio é como se fosse uma empresa. Para gerenciar aqueles custos. E aí vai lá, custo dos elevadores, a manutenção, dos reservatórios, o básico tem. Mas não se coloca na previsão orçamentária o custo do engenheiro para uma assessoria, tá? Lembrando novamente que nós falamos já. O síndico, ele é o gestor.
Então, se nós sabemos que vai ter engenharia, obviamente vai ter alguma questão de engenharia, ele precisaria colocar isso nos custos dele. Quando ele não coloca, isso fica difícil aprovar. Porque, novamente, o síndico ele precisa responder pelo dinheiro que ele está utilizando ali no condomínio. Então, o que nós temos mudado? Mostrando para o síndico a importância dele colocar o custo, que é o investimento, de um engenheiro condominialista ali mensal para assessorar ele. Lógico que você não vai todo dia. Você pode ir uma vez por semana, a depender do contrato. Ah, vai fazer uma fiscalização 2 vezes por semana. Isso se torna muito melhor para o condomínio. Por quê? A aceitação disso ainda, a gente está caminhando e estamos melhorando a partir do momento que a gente está aqui, por exemplo. Está no Engenheiras Notáveis. Tá Esse podcast divulgando, vai é. divulgar, as pessoas também têm que se conscientizar. Sim. Mas os próprios engenheiros, arquitetos que querem atuar nessa área, precisam mostrar essa solução para o síndico. Por que você precisa? Porque quando tiver, por exemplo, obra em unidade, apartamento, quem vai aprovar para você, síndico? Através de uma assessoria, nós aprovamos, nós analisamos e auditamos essa documentação para ele não responder novamente por algo. Porque se ele não tem um engenheiro, quem responde é ele, por tudo que acontece. Então, assim, ainda está caminhando, precisamos ainda conscientizar muito mais o mercado. Alguns síndicos que eu já conheço, eles já têm esse conhecimento, porque eu bato muito nessa tecla. E a assessoria técnica, ela é personalizada, né? Depende da dor do condomínio. É igual um médico. O médico, ele não chega em você e sai te dando uma receita falando, olha, você é jovem, eu acho que isso. Não. Ele pergunta como que é seu estilo de vida, sua alimentação, o que você faz. No condomínio é a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer uma entrevista com o síndico, entender a necessidade dele, entender o que ele faz e o que ele não faz, e aí eu consigo fazer uma assessoria para ele personalizada. Já foi feita uma inspeção aqui no seu prédio? É um prédio antigo? Não. Então, peraí, vamos analisar como um todo? Porque como que eu vou assessorar aquilo que eu não conheço, qual é a verdade. gravidade? Então, assim, o que vem falando muito, assessoria técnica só por assessoria técnica, é a maior dúvida, e eu tenho certeza, acho que o pessoal manda pergunta, geralmente. Deixe até as perguntas aqui nesse episódio, se tiver. O que é assessoria técnica? Porque as pessoas acham que é um nome. É igual quando um síndico chega para mim e fala, Elaine, você faz laudo estrutural? Sabe o que eu respondo para ele? Eu falo, o que você precisa? Porque, às vezes, o laudo estrutural para ele é uma inspeção predial. Às vezes, o laudo estrutural para ele é um laudo de um muro que está caindo. Então, a gente precisa entender o que ele está querendo. E o maior erro que a parte da engenharia mesmo pode cometer, falando para um leigo, é vender o que ele está pedindo. Porque, às vezes, o que ele está pedindo não é o que ele precisa. não é o que ele precisa. Então, nós precisamos ser um pouco de médicos nessa situação. Entender se o paciente, né? Eu chamo meus condomínios de paciente, não tá querendo ali mostrar alguma coisa que tá um caminho errado, então a gente precisa ser um pouquinho de investigador aí nesse cenário, tá? Mas a primeira coisa pra gente conseguir ofertar isso é entender que cada condomínio é único. Eu falo que cada condomínio tem seu DNA e eu não vou fazer uma assessoria igual para todo condomínio, porque, novamente, é engenharia. E engenharia, não temos ainda copia e cola, não existe. Cada condomínio é único, a gente precisa entender a necessidade e aí eu consigo colocar, peraí, esse condomínio tem muitas obras ainda, então eu vou oferecer uma assessoria que tenha análise de plano de reforma. Esse condomínio já está precisando fazer uma obra de fachada, então eu vou colocar na minha assessoria que eu consigo fiscalizar, consigo auditar as empresas e fiscalizar a obra de fachada para vocês. Então, assim, a assessoria, eu gostaria de tirar esse nome assim, é o quê? É você prestar um serviço mensal para o condomínio que a gente vende, tá? Porque dá uma previsibilidade também de receita para o engenheiro Sim, que está ali com certeza. assessorando. Claro. E o síndico fica tranquilo. E até mesmo assim, ele conseguir se organizar com os custos necessários para as obras que estão por vir. Né? Muitas vezes tem síndico ou até morador mesmo questionar, mas para que um engenheiro mensal, né? Para que a gente tem um engenheiro todo mês aqui? A gente vai fazer obra todo mês? Mas a gente precisa estar ali focado num plano, né, de manutenção. O que é prioridade na manutenção dentro da parte de engenharia e construção civil? Como que você vai planejar os custos para cada atividade? Né? Então, tudo isso, o engenheiro condominial, eu entendo que ele já direciona e consegue ajudar o síndico e o condomínio a fazer esse planejamento para não ter que, nossa, trincou, tá para cair uma laje. Corre lá, vai ter que desembolsar, vai ter que... Não é, Elaine? Muito antes de aparecer a trinca, tendo o engenheiro olhando todo mês, ele vai ali falar, opa, tem alguma coisa aqui que a gente já vai precisar fazer intervenção para não ter, né, nenhum problema futuro. Mas, Perfeito. infelizmente, assim, eu mesma já ouvi muito isso. Falei, não, imagina, mas não precisa, né? Quando precisar, a gente chama, contrata. Só, gente, né? É o que você falou. Tem mudado, mas é devagarzinho, assim, né, Elaine?
Eu faço consultoria, né, na parte de voluntário e eu faço na parte de manutenção. Então, eu estou fazendo um cronograma de manutenção. Mas As pessoas escuto nunca demais enxergam isso. isso, né, Gi? Não. Pra E eu que escuto plano de demais assim, manutenção? É. não, tá bom ainda, tá bom. Aguenta mais você quanto Aí eu tempo. pego e falo assim, você tem carro, não tem? Deixa de fazer manutenção. Se você não fizer as manutenções que estão lá no seu manual, quando você for lá e tiver tudo detonado, você vai conseguir arrumar? Ah, não, eu falei, a edificação é a mesma coisa. E eu uso muito a questão da gente mesmo. Eu falo, se você não vai no médico quando você tem uma dor e ela continua persistindo e você não procura uma Isso vai se ajuda agravar, médica, né? você vai ter um problema muito pior lá no final, né? Então, as pessoas, eu vejo que, principalmente, assim, eu não gosto de generalizar, mas a maioria são pessoas mais velhas, é o que eu falo, né? Da questão da transição de pensamento, não sei, talvez uma palavra mais específicas, mas eu vejo muito isso ainda. Não, e você tá certa. E aí você falou das edificações que tem manual. E as que não tem? E os É, condomínios que não tem Os manual? antigos, né? Geralmente, os mais antigos são os que mais precisam, né? Na engenharia condominial nós definimos isso, porque o que acontece? Muitos não têm. Aí o que acontece? Vai fazer uma pergunta, o síndico, tá bom, eu quero ter o manual da minha edificação. E aí, como que o engenheiro resolve isso? Por isso que eu falo, a engenharia condominial você tem que entender de tudo. As normas, todas, você tem que entender. Porque todas as normas técnicas que nós temos hoje, né, passando pela 5674, a 13752, passando pela 16280, 5674, enfim, todas elas se interligam no final pro condomínio. E o que acontece? Uma edificação que não tem manual, e agora? Como é que cuida? Quer cuidar para o quê? Estabelecer uma melhoria ali de vida útil, um envelhecimento saudável da edificação. Segurança para os moradores, Só que eu né? consigo fazer, e aí é uma provocação que fica para quem está nos ouvindo. Mas como que eu vou conseguir fazer um manual sem fazer uma inspeção? Começa por aí. Então, Impossível, né? se você não souber direcionar o condomínio para entender disso, e é por isso que a engenharia condominial entende dos sistemas, tá bom, a gente consegue fazer um manual. Só que como ela não tem um manual, ou é uma edificação Tem que fazer antiga, toda uma você tem que fazer inspeção toda uma inspeção para entender primeiro os sistemas, para depois você falar como cuida desses sistemas. Então, parece básico, mas é algo que eu vejo que É comum, né? é comum não ter Acontecer. esse conceito. Porque se comum atropela acontecer. muito. E a manutenção também em garantia, né? Sim. Igual essa analogia do carro é perfeita. O carro, quando você compra ele novo, você não tem que dar as revisões tudo na concessionária? Sim. A edificação é a mesma coisa. Só que qual é a diferença? Quem é que constata que realmente foi feito na concessionária, né? É o fabricante daquele equipamento que foi lá, é o acervo técnico, é uma RT que foi dada por um serviço prestado. Então não basta você simplesmente fazer. Você tem que provar que você fez no condomínio para você não perder uma garantia. Ter o registro e Ter o uma empresa registro. realmente capacitada que Exato. possa fazer realizar aquele serviço. E o né? do carro tem o carimbo No no manual, né? Deveria Então, ter isso nos condomínios. Deveria fazer uma carteirinha, pegar lá, né? peraí, vamos fazer a manutenção tal, dia tal, carimbado. Ia ser ótimo, Quem hein? sabe a gente Pensou? ainda chega um dia assim, né, Elaine? Quem sabe? Ia ser legal. Elaine, falando, né, a gente já discorreu bastante sobre o assunto, o quão importante é e o quão diferenciado é, né? Não é assim, vou atuar na engenharia condominial, simplesmente vou lá e começar a bater na porta dos condomínios. A gente vê que é bem particular, assim, né? Que nem você comentou, tem a questão do direito, da gestão, da engenharia em si. E a gente sabe que hoje tem uma pós, né? A pós pelo IDD, a primeira e mais completa pós em engenharia condominial. A gente gostaria que você falasse um pouquinho também das vantagens e do que essa pós traz para quem quer se especializar, quer atuar. A gente aqui, em, sei lá, meia hora, 40 minutos que a gente falou, a gente viu tanto de particularidade que tem, de conceito, né? Óbvio, a experiência também vai melhorando muito, mas para as pessoas terem um ponto de partida, né? Quem quer atuar nesse mercado. Bom, primeiramente é um prazer, né, ser coordenadora dessa pós, primeira e mais completa, e não é à toa, né, o IDD, sou ex-aluna IDD, todas nós aqui, né? A gente é suspeito, né? A gente é suspeita a falar, É suspeito, né? mas eu falo o seguinte, o IDD, ele se vende sozinho pelos alunos e todo mundo que tem o DNA IDD, que nós falamos, tem essa mesma característica, é praticar boa engenharia, né? É fazer realmente por paixão, porque independentemente, eu falo o seguinte, na minha vida, beleza, eu sou engenheira, não importa a questão de dinheiro, se eu ver uma coisa errada acontecendo, primeira coisa, é pela minha ética, eu vi que tá errado, independente, então se eu faço uma visita técnica em um condomínio hoje,
Não importa se o síndico vai ou não fechar comigo. Se eu vi alguma coisa Eu vou irregular, falar, eu eu vou vou falar. alertar, né? Sabe? E eu acho que é esse conceito que nós temos que ter. É parar de querer achar que tudo é dinheiro em É algumas questões. E o dinheiro, ele vai vir, só que ele vai vir, É uma sabe como? consequência, É uma né? consequência É uma de consequência. trabalho constante, da sua evolução. Eu acho que eu gostaria de deixar esse recado até breve. E a pós do IDD surgiu por conta disso, de um propósito. O Mário Galvão, né, que aí ele realmente é o idealizador disso, grande amigo, inclusive. Nós viemos conversando disso mais de 3 anos, tá? Só para vocês terem ideia. Era algo que estava no coração Legal. dele há muito tempo já, ter Olha uma só. pós nisso. Então, assim... E aí, conversa vai, conversa vem, a gente nós fazemos nossas lives de engenharia condominial. E eu não sei se vocês sabem dessa história. E a gente já queria realmente ter isso. Por quê? Porque a gente precisa de profissionais formados para atuar. Porque quando tiver um engenheiro condominialista nos condomínios, vão ter mais projetos de impermeabilizações para Verdade. fazer, mais Sim. conscientização em todas Em as tudo. áreas. Então, esse é o conceito do porquê. E por que ter uma especialização, vocês vão me perguntar? Primeiro, que muita gente fala que é especialista. E para ser especialista, esse é o conceito básico. Você tem que ter uma especialização. Exatamente. Então, assim, não existe o especialista sem especialização. Esse é o conceito, tá? Conceitualmente. Agora, é lógico, tem os especialistas de mercado que atuam 10, 20, 30 anos. E aí tem mercado, tem know-how. Então, assim, primeira coisa. Então, vamos tornar isso uma especialidade? Vamos mostrar, porque a partir do momento que nasce uma instituição séria falando disso, nós vamos também ter um enfoque da importância desse mercado. Então, foi a primeira coisa. E aí, o professor Dyer, a gente estava numa live e a gente falou disso. Alguém perguntou, olha só, alguém perguntou, mas vocês são especialistas, não sei o quê? Aí eu falei o seguinte, olha, para ser especialista a gente tinha que ter uma especialização. Ó o professor Dyer aí na live, quem sabe ele não topa? Eu juro pra vocês, Olha que legal. surgiu disso. E aí a gente acabou tendo umas reuniões na FEICOM, conversamos, mostramos o projeto, e vou ser bem sincera, e eu tinha conversado com o Mário, eu falei, eu acho que uma instituição séria que poderia acolher realmente, e eu gostaria ser o IDD, pelo cenário mesmo, de elevar a boa engenharia. Sim. Então, assim, veio a calhar, e depois disso foi muito trabalho no bastidor para isso acontecer, Imagino. muitas noites sem dormir, virando noite para organizar tudo isso, os professores também. E por que que o IDD é importante falar? Primeiro, são 2 anos uma pós-graduação. Então, vocês vão perguntar, poxa vida, todo mundo quer as coisas tão rápido, né? É muito conteúdo. Para nós linkarmos e ser especialista em engenharia condominial e ser um generalista, nós vamos ter aula de direito condominial, nós teremos aula de patologia, nós temos aulas de hidráulica, nós teremos aula de plano de reforma. Então, assim, de gestão condominial, de facilities. Então, nós vamos juntar tudo isso para, no final, a conta fechar. Para, no final, aquele quebra-cabeça montar. Então, por que a primeira e mais completa? Nós unimos um time gigantesco de especialistas. Então, quando nós falamos de impermeabilização, para dar aula de impermeabilização, é um especialista em impermeabilização, que vive do mercado e que já tem muita experiência. E todos os professores são assim. Quando eu for falar de direito condominial, tem uma advogada condominialista. Legal. Então, assim, esse é o diferencial do IDD. Nós trouxemos para sentar na cadeira cada um que vive aquilo, porque Que é nada melhor. especialista na sua área, né? Porque Muito tem o bom. conceito, nada melhor do que você mostrar a vida prática. Quais são os piores problemas que nós encontramos? O que dói ali? E, inclusive, na pós tem até síndico fazendo. Nós voltamos pro... Eu ia falar isso, Tem. assim, é muito legal destacar que não é uma pós voltada só para engenheiros, arquitetos e profissionais da construção. Eu me surpreendi com a quantidade de síndicos que tinha na turma, Tem advogados, inclusive. né? Porque eles estão estudando. Então, imagina, o mercado está preparando. Quem sair do IDD dessa pós, isso aí eu posso dizer com certeza, Tem não diferencial, aceita qualquer profissional. Tem um síndico lá que já falou, nossa, a partir de agora, Tipo, ó, mudou, né, o a nível tá visão. altíssimo. Sim. Então, assim, e nós estamos elevando a Isso engenharia, é né? muito bom. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui falando disso. Pra gente foi sempre um prazer e uma honra ter o IDD chancelando essa pós, porque sabíamos o peso que isso iria dar e tá sendo um sucesso, né? Tá. Eu acho que isso é o mais importante. Então, por que fazer o IDD? Porque é a primeira e mais completa, né? Realmente. E o idealizador já é escritor, ele já tem isso no coração dele há muito tempo. Os professores foram escolhidos a dedo. A dedo, e quem tá na pós sabe, cada aula é uma surpresa. E no final, nossa, parece que não vai dar certo. No final, tudo vai se Tudo juntar. fecha. E no final de É. 2 anos, você vai falar, poxa vida, eu evolui tanto e eu nem imaginei. Que legal. Porque não se fica especialista em 1 mês, 2 Não. meses. Em 2 horas, anos é um período principalmente. bacana para você ir consolidando todo aquele conteúdo e ir vivenciando na prática.
Muito bom. Parabéns, viu, Elaine? Assim, de verdade, parabéns para você, pro IDD, que tá sempre fazendo a diferença, né? A gente vê aí o diferencial realmente com foco em ter um propósito, né? Não é só vender um curso, colocar mais um curso no mercado, mas a gente vê esse diferencial. Os professores, né, que nem você comentou, nós todas aqui fomos alunas, né, professoras do IDD, e a gente vê que o diferencial é a contribuição para a boa engenharia em si. Né? Os Exato. professores de cada curso são professores que atuam todo dia com aquilo, com aquele assunto, né, para poder transmitir o conhecimento para os alunos que estão ali. E parabéns mais uma vez pro IDD, aí, nosso parceiro aqui também do canal. Aquelas, eu fui aluna e já sou aluna de novo, tá né? vendo? Então, Gostou tanto, é aquilo, tá né? certo. Que você sai, mas você acaba voltando, né? E Porque seremos eternas alunas, né? Sempre, sim, sempre sempre. aprendendo. Não tem Sempre. como ficar parado, né? Não tem. Bom, a gente falou um pouquinho da questão de vida útil, né? Até fizemos algumas comparações com carro, com nós mesmos, Pessoas, né? né? Que é muito comum até na questão de patologia, Sim. comparar, né, o corpo check-up, humano né? com um edifício, né? E a gente sabe que nessa área condominial também, né? Tem até o professor que comentou, né, que nós somos geriatras, às vezes. Porque pega os pacientes velhinhos idosos. e tem que cuidar direitinho, né? Bom, então, assim, se a gente não cuida da gente, a gente sabe que a gente vai ter uma vida útil menor também. Com certeza. Né? Então, pensando assim pela vida útil da edificação, dentro do seu portfólio aí de visitas, de obras que você acompanha, qual é a maior qual o maior percentual, aliás, qual a maior manifestação patológica que você encontra? Qual um percentual maior? Não preciso Né? nem pensar, infiltração. A infiltração é rei. Fazer assim, número 1. Ó, não existe nenhum condomínio que não tenha. É raro, é raro. Sempre tem E muitas vezes novos, né? Não precisa Novos, nem ser antigos. subsolos, acontece muito, né? Cortina, Aí tem a subsolo paredinha é de assim, PVC a lá. paredezinha, ela é Só rei. para esconder, né? Você vê aquela parede de PVC, Pode você já ter sabe certeza, que tem alguma coisa ali, Tem. né? E aquela drenagem, ela vai passar, e às vezes não tem aquela grelha, não foi feito o sistema, né, de impermeabilização. E muito está acontecendo também infiltração ocasionada por quê? Subsolo coberto. A maioria das construtoras agora, obviamente, não entrega impermeabilizado. Tá lá no manualzinho. Então a gente vai lá, o síndico chama, aí já começa a ser aquelas fissuras, né, porque lavam. E aí o que acontece é o seguinte, começa a infiltrar. Mas essa infiltração é por conta do quê? Do uso, né? Teria que ser a seco. E aí entra uma questão, né? O síndico fala, poxa, mas como que a gente não vai lavar o subsolo aqui? Então, assim, tem esses detalhes. E aí entra novamente. Mas infiltração, assim, é o maior cenário. E a gente tá vendo muito problema. Eu tô vendo muito problema em fachada também. Fachada. Fachada é Fachada é um item também dos dois problemas que eu vejo de infiltração e fachada são assim, Campeões, problemas né? campeões e que são alto custo se você não planejar a manutenção, se você não tiver ali um direcionamento daquela verba para antecipar, né? E a gente sabe que a infiltração na estrutura ocasiona um problema pior, né? Degrada ali a estrutura, entra no processo ali de corrosão do aço, que aí, enfim, é todo o cenário que preocupa. Então, das patologias ali, das manifestações que a gente tem que tomar muito cuidado, a infiltração é uma delas. Por quê? Porque ela ocasiona um problema muito maior para a estrutura a longo prazo. Então, acho que ela é o centro das atenções, no meu ver. E aí, lógico, tem outras, né, fissuras, mas todas elas também, a infiltração também vai ocasionar fissura na edificação, também vai ocasionar a corrosão do aço. Então, assim, Vem a área da derivando, né? impermeabilização, ela também tem que estar colada ali no condomínio, porque todo condomínio precisa. Porque vem derivando, né? Vem derivando problemas ali dentro da infiltração, vem trazendo outras coisas. Né? E em pergunta para o síndico, ele também responde isso. É só perguntar, tem infiltração? Todo mundo, pergunta outra coisa. Todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe que tem. E até entrando assim, né, pensando nas campeãs aí, fachada e impermeabilização. São serviços, que nem você falou, que exigem aí ter um acompanhamento de um consultor, de um especialista, seja, mesmo que não seja um projeto executivo, mas ter pelo menos um escopo, um direcionamento, né, uma contratação de uma empresa especializada para executar a fiscalização. E aí a gente entra, né, porque a gente sabe, todas nós aqui atuantes no mercado, nas questões também éticas, né? Quantas vezes a gente não esbarra na concorrência, fala, poxa, tá concorrendo, vai fazer um projeto, uma consultoria de impermeabilização, aí você puxa um profissional que ou você nunca ouviu falar na área que atuou, né? Ou não tem uma especialidade,
ou às vezes nem, assim, uma formação, né, na área, o que acaba, assim, até comprometendo, né, tanto questões éticas quanto até mesmo o desempenho e futuramente segurança do edifício, né? Como que tem sido isso? A gente sente aí no dia a dia no mercado, mas dentro do mercado condominial, que a gente vê que acaba tendo muito, né, Elaine, como que é feito, assim, as tratativas, né? Como que o síndico consegue, ou com o engenheiro condominial, de verificar, é especialista, é capacitado, não é? E quais são as providências que são tomadas com profissionais nesse sentido? Perfeito, eu vou trazer 2 cases, tá? Um de impermeabilização e um de fachada, que eu dei Que esses 2 são, exemplos falando de ética. 2 condomínios que eu assessoro. O que acontece? Assessorei depois, né? Nesses 2 casos que eu vou trazer para vocês, eu fui contratada para fiscalizar depois que já tinha assinado o contrato com a empresa. E isso é um problema muito. A obra já estava. Ia começar, mas o Ah, contrato já estava já estava assinado. assinado. E eu sempre falo pro síndico, me chama antes, porque aí eu analiso o escopo técnico. Lógico, a Sim. parte jurídica de cláusulas não é comigo, é com o advogado. Por isso que entra nessa questão. Importante. Mas a questão técnica é importante estar detalhado, que eu vou receber um cronograma com as etapas, porque aí eu vou conseguir cobrar isso na fiscalização. Eu vou cobrar o que foi fechado. O que acontece? Pensando em ética, tá? Um dos casos, fachada primeiro. A gente pegou a empresa, já tinha fechado, tudo certinho, já estava tudo para começar a obra. Primeira coisa, placa de sinalização, né? Tem que colocar lá que vai começar a obra. Detalhe, a empresa tinha mais de 15 anos de mercado e não estava registrada no CREA. Uma empresa que presta serviço de engenharia Atuando há 15 anos. há 15 anos. Aí você Caramba. vai perguntar, Elaine, essa empresa tem muitas obras. Aí por isso que eu falo que a conscientização é algo assim absurdo. Eu tenho uma empresa de engenharia, tenho meu escritório de engenharia. Eu, como engenheiro, preciso ter o meu registro. E sim. a minha A minha empresa empresa também, eu É, pago 2 exatamente. para estar regular. A partir do momento que. E aí, detalhe, vou perguntar pra vocês: não tinha engenheiro. O que acontece? Aí a ética, né? Não tinha um Falando de engenheiro ética. nem na empresa. Não tinha um engenheiro na empresa, não tinha um Caramba. responsável técnico. Então a Caramba. empresa tem tudo, né? Porque para você abrir uma empresa hoje que trata de engenharia, você não precisa ser engenheiro, o que para mim deveria ter uma lei Eu aí, também porque acho. não vejo sentido. Então, um exemplo, vamos supor que eu não seja engenheira. Se eu quiser abrir uma empresa no ramo da impermeabilização, eu vou lá, eu pego alguém do ramo e ele entra como responsável técnico. É assim que funciona, sem ter vínculo com a empresa, geralmente. Ele entra como responsável técnico. Essa empresa não tinha esse responsável técnico. Sabe o que fazia? Caramba. Ia lá, puxava o canetinha que eu falo, porque é um canetinha. Sim. A partir do momento que Compra você não uma tem. RT, né? Eu vou fazer essa obra, então você assina pra mim. Aí a primeira coisa que eu bati foi o seguinte: primeira coisa, antes de começar a obra, eu quero RT emitida, normal. A gente Sim, vai começar claro. um serviço com o valor certo. Tava tudo bonitinho, tá? Foi muito bem feita a RT. Só tinha um problema, né? Que esse problema o síndico não vê. Quando a gente olha lá o nome do profissional, e não tem a questão da empresa, Uhum. empresa responsável, em branco. No campo observação da RT, tava lá, empresa responsável. Aí eu fiz a pergunta, né, pra gestora que Cadê o vendeu o contrato, registro? chamei pra uma reunião junto com o síndico, já falei pra ele acionar o advogado. É aí que entra a questão. Falei, temos um problema aqui. Primeira coisa. Só que o síndico já tinha colocado 300 mil à vista na mão dessa empresa. Ui, Nossa. Então, assim, por isso que aí já entrou um cenário diferente. O problema eu fica tinha mais que saber, grave, né? eu tinha que saber contornar, porque já tinha muito dinheiro na mão de entrada. Então, por isso que a gente tem que ter uma sensibilidade ali. Não é simplesmente, deu certo, não. A gente já tem dinheiro ali envolvido. Então, a primeira coisa, vamos chamar, vamos tentar ajudar. Nesse caso, eu entrei ajudando, tá? Fazer o seguinte, precisamos ter isso. A empresa falou, olha, não sabia. Enfim, todo aquele cenário. Eu falei, olha, precisamos que tenha um responsável técnico. A empresa foi atrás, senão tá tudo bloqueado. Então, assim, colocamos uma empresa para se regularizar, mas ela estava há 15 anos sem. Então, assim, quantas outras empresas não estão Sim. prestando? Eu tô falando de fachada, mas tem de impermeabilização e outras também, que não tem nenhum registro no CREA. E aí vai falar, é lógico que ela vai ser mais barata, ela não paga os impostos que nós pagamos. Só que também ela não está regular. Se bate uma fiscalização, o condomínio vai ser multado. Acho importante falar isso também. Então, assim, a ética falta muito nos condomínios, mas muito. Por quê? Tem muitos profissionais que não são da engenharia praticando engenharia, aspas, Caramba. abre aspas, no condomínio. Aí eu vejo muitos profissionais da engenharia que às vezes estão estudando bastante, falando, mas é impossível atuar nesse mercado. Sabe por que é impossível? Porque enquanto quem está praticando a boa engenharia não se posicionar, quem é o marqueteiro, quem vende bem, quem fala bonito, ótimo.
ganha. Ganha É espaço. O mais verdade. conhecido ganha do É melhor. verdade. O GeoJ fala isso. É verdade. O mais conhecido ganha do Ganha do melhor. melhor. Se eu perguntar, gente, fala uma empresa de hambúrguer. Todo mundo, eu pensar no McDonald's ou em outro, né? Não Eu tá já patrocinando pensei aqui, se aqui, quiser daqui- tirar, Eu já pensei aqui, né? já deu até fome. McDonald's, patrocina aí, ó. Não seria nada ruim. Mas ela é melhor? Pra mim, não. Pra mim, Eu não. prefiro um hambúrguer artesanal. Eu também. Só que eu nem lembro o nome de hambúrguer artesanal. É. Vocês lembram? Não. Nenhuma. E aí, o que que acontece? O mais conhecido ganha do melhor. Quanto mais nós vamos deixar dos mais conhecidos na engenharia ganhar dos melhores? Essa é a pergunta que fica. É uma ótima reflexão, porque é isso que a gente tem visto no mercado, né? Só os Infelizmente. conhecidos, os conhecidos são... Pode não saber tudo, mas são conhecidos. Acho que vale aí a questão da boa engenharia, nós como profissionais conscientizarmos cada vez mais o mercado e quem contrata, né, independente de quem seja, nós aqui somos, né, engenheiras, prestadoras de serviço na área de engenharia, fomentando a boa engenharia, quem contrata, seja síndico, seja construtor, seja escritório de projeto, não procure um profissional pela rede social. Né? Eu acho que isso é muito importante. Rede social ajuda muito, né? Ajuda, tem que publicar, tem que fomentar, mas não é na rede social que a gente busca, né? Um profissional, pelo menos na área de engenharia, eu entendo que não, né? Assim, Por favor. devidamente qualificado, né? Assim, eu acho que é importante, além de seguidores, é o que a Elaine bem colocou aqui, tem registro no CREA, atua há quantos anos, tem responsável técnico, é Tem especialista, tem empresa, né? Tem quanto tempo tem esse CNPJ? Porque tem muita empresa muito profissional também que todo ano tá abrindo um CNPJ diferente. Então, isso tudo é muito importante, né, para a gente garantir um serviço de qualidade, principalmente engenharia dentro de condomínios, a engenharia em geral, né, como diria Sim. Jéssica Pacheco, a imperícia na engenharia Mata mais do do que que uma uma imperícia perícia médica. Ó, Jéssica Olha, Pacheco, olha, ditado, hein? marcada, a convidada que veio aqui, a Jéssica da PhD. Então, assim, extremamente relevante, né? É, com certeza. Eu queria só rapidinho para falar da impermeabilização. Lembra que eu falei sim, 2 claro. cases? Esse é bem rápido. Falei que a Não. gente fala muito, né? Não. A gente vai corta a convidada. Não, imagina. Mas aí que é bom, esse conteúdo. Eu nem tô lembrando que tô no podcast, pra mim tô aqui numa roda de bate-papo, amigas, um é, bate-papo, muito legal. falando de engenharia, que é coisa melhor. O que acontece? Esse caso é mais grave. Lembra que eu falei que eu equalizei mais de 7 propostas e apenas E duas, 2? É sim. nesse caso. Uma das empresas, a gente analisa primeiro para ver CNPJ tempo de empresa. Tava lá um nome de uma empresa, que eu não lembro agora, mas vamos supor, Imper alguma coisa, tá? Um logo bonito e tudo mais. E aí, cadê o CNPJ, né? Tudo mais. Aí eu entro em contato com as empresas e peço CNPJ, quando coloca na proposta, para deixar todo mundo na mesma página, para fazer toda aquela consulta básica, né? Que inclusive é pública. Quando eu entro em contato com essa empresa, que estava Imper, não sei o quê, soluções de impermeabilização, tô falando aqui, não lembro o nome, tô dando um exemplo, tá? Fictício. O profissional falou o seguinte, eu falei, me passa o CNPJ? Adivinha o CNPJ dele? Era o CPF, para começar. Falei, não, mas eu Nossa. quero o CNPJ, porque na carta proposta tava com um logo bonito de empresa. Uhum. Eu falei, opa, empresa de impermeabilização, a gente tá comparando todas as empresas. A partir do momento que não é uma empresa, eu já tiro do quadro e já falo lá pro condomínio o motivo. É uma obra de grande porte, não dá pra fazer com CPF. Enfim. Aí, ok. Ele era MEI, ele me passou. Eu falei, mas e essa aqui? Moral da história. E depois eu fui pesquisar essa empresa que estava no logo, na carta proposta, e era uma empresa de impermeabilização mesmo, bonita. Eu notifiquei, obviamente. Falei o seguinte, você está usando o logotipo e o nome de uma empresa de impermeabilização que não é sua. E na hora que ele ia fazer o serviço, ele fazia como MEI. Imagina, eu vou lá e eu pego o logo da sua empresa e falo que sou de impermeabilização. O síndico, ele não consultou nem nada. Na hora que ele fechasse a proposta, ele ia fazer como MEI. Olha a falta de ética Nossa. disso. Caramba. Então, Que assim, absurdo. esse foi um caso absurdo. Eu notifiquei e inclusive, eu falei pra ele, olha, tá errado isso aí. Eu acho assim, a ética, ela tem que ser... Esse foi o caso mais grave que eu peguei nesse Caramba, cenário. gente. Porque você usar a empresa de outra pessoa como se fosse sua... Então, a empresa existia, tinha um CNPJ, mas, tipo, tinha um profissional ou um CPF usando uma empresa de E outra... detalhe, o que eu Nossa. fiz? Eu olhei a empresa e joguei lá no Google, a empresa de impermeabilização. Só que quando eu entrava no site dela, eu não via o telefone do cara que mandou. Então, eu fiz esse check. Falei, mas tá estranho. Então, eu poderia ter costado o CNPJ e ia bater, vocês concordam? sim. Falar, Porque era não uma empresa existe de mesmo, tá aqui, impermeabilização.
Só que o que não tava no cenário é que a pessoa tava usando uma empresa que não era dela. Meu Deus. Aí, Olha. por isso que é a importância de o quê? De consultar as informações. Então, mesmo que eu consiga pegar um registro público, eu peço o CNPJ para a pessoa que está me mandando a proposta. Me passa o CNPJ da sua empresa? Olha a importância, mesmo que eu consiga Muito. publicamente. Quando ele me passou, eu falei, não, mas eu quero essa aqui. Aí, tá até agora esperando ele me responder, porque depois disso foi desclassificado. Mas olha a seriedade, né? Então, assim, é Olha o prestar um nível serviço. que a gente está, né? Não, mas o nível assim, da lealdade, né? Que a Gente gente do tem céu. de ética no mercado. Por exemplo, vai comparar ele, que usou o logo de alguém, né, com uma empresa lá que está, sei lá, 30, 40 anos no mercado e tem um baita acervo de trabalho e tudo mais. Então, se não tem uma pessoa, assim, capacitada para avaliar isso, passa, né? Sim. Não, É e capaz de detalhe, fechar, aí pior de tudo, eu fico imaginando, vai pra frente, porque é uma execução, então ele não vai laudar isso, vocês concordam? Não. É. Então assim, não vai estar, quando é um laudo técnico, um relatório, nós fazemos tudo Você tem o registro, né? Não, no caso ele vai lá, ele fechou por uma proposta, pegou uma empresa que tem um nome ali, que quando fosse constar ia dar certo, e quem iria fazer era o empreiteiro. Gente, é muito sério Nossa, isso. gente. É muito Demais, sério. demais. Nossa. Então, assim, esses casos aí me surpreendem e nós pegamos cada vez mais umas coisas que eu falo, é impossível isso, não é possível que eu tô vendo. E pega. Que é aquilo, né? O povo quer ganhar dinheiro de qualquer forma. Outra coisa que eu lembrei, já peguei RT falsificada. Ou seja, pegaram a RT, era de um outro contrato, porque eu falo, né, tem os canetinhas que só assina, não tem não olha, responsabilidade não vê nenhuma. nada. E vocês acreditam que a gente consulta RT? Sabe o que fazia? Porque vocês já viram um RT? Ah, compra RT por R$200, R$300. Já. Já. Eu pensando, mas gente, não paga nem RT daqui a Nem pouco. RT, Fico é. pensando, Não mesmo. não sei como que consegue, mas enfim. Sabe o que faziam? Pegavam a mesma RT, só trocava os dados, apagava lá, não sei como, Mantinha o o número. mesmo número. Então, Meu eu contratava fazer uma obra no apartamento e ela pagava. Ele pegava a mesma RT já emitida, só trocava os dados e fazia. Aí, é lógico, não Caramba. pagava, a RT era falsa. Gente. Então, nós temos que tomar cuidado É. com esse mercado. E muito. Muito, muito. Lembrei Pelo disso, amor. achei importante pontuar. Extremamente. Nem toda RT que tá lá bonita. É verdade. É real. Por isso que É. vocês acham mesmo que o síndico sabe analisar isso? Não Não, sabe. infelizmente não. Não, e outra coisa, assim, os documentos, quando são falsificados, eles vêm numa. Você não duvida se você não fizer a pesquisa. Está vindo lá bonitinho, logo do CREA, RT, número tal, prédio. Para quem é leigo e não está habituado, não vai nem consultar. Fala, eu tô com o documento aqui, tá tudo certo. Nossa, é realmente Comprando gato por lamentável, lebre. né? Eu Coisa desclassifiquei uma empresa de fachada numa análise de RT. Porque ela já Lamentável. tinha emitido uma RT, a obra era acho quase R$500 mil. E quando eu olho a RT, tá tudo em branco, sabe? Valor em branco. Falei, que estranho. E isso tava no meio da reunião, tá? Com o pessoal do síndico, todo. Eles estavam numa reunião de apresentação como que era feito meu serviço. Olha como eu já me vendi lá. Detalhe, eu consegui tirar. E sabe quanto tinham emitido a RT? 400 e poucos reais. Nossa. Sendo que era quase R$500 Mas mil. é, Erraram um zero ali, né? com Vocês certeza. acham? Foi sem Com querer. Foi sem querer e ainda pagaram, É. né? Então, essas questões aí envolvem muita questão de ética. E aí assim, aí eu vejo um pouco também de conscientização das pessoas, né? Porque assim, você tá bancando um serviço que nem você falou, R$500 mil. Cara, é muito dinheiro. Poxa, você vai entregar o seu serviço de R$500 mil na mão de qualquer pessoa, né? Sem uma análise, vai balizar ali porque o cara é mais barato, porque é o Zé investimento da é alto, esquina, né? o João da pá, sei lá. Poxa, é um pouquinho de consciência O pessoal Zé da também. colher, como diz o Mário. Zé da colher. Pelo amor Sabe de o que é Deus. pior? É que a gente escuta muito. O problema do condomínio é esse, né? Que se você não tem um síndico ali para conscientizar, ou se não tem um engenheiro para mostrar para os demais a importância, ele fala o seguinte: por que eu vou contratar um engenheiro para olhar, sendo que a própria empresa já tem engenheiro? E acho que eles olham. Você contrata o gato para tomar conta do rato, mas tá tudo bem. Exatamente. Aí a gente tem que mostrar. Às vezes as pessoas estão com a venda no olho, pensando que é custo, quanto não é. É um investimento. Nesse caso desse condomínio, não tinham me contratado, porque eu tava cara, entendeu? O que acontece? Eu fiz uma análise depois, porque a obra não andou. Em um mês tinham pintado a fachada, eu nunca vi. Isso aí foi recorde mundial. Ou seja, não tinham feito certo. Entrou no Guinness, né?
Entrou no Guinness. Tá em processo com essa empresa, agora querem eu como assistente técnica, querem eu para fiscalizar outra obra, querem eu para equalizar. Aí eu falei, agora ficou um pouco caro mesmo pra vocês. É. Por quê? Porque você resolver um problema é muito mais caro do que você antecipar ele. Com certeza. Mas é isso Com que nós certeza. precisamos mostrar, é o nosso Verdade. mercado, né? É o nosso mercado. É. E é muito importante, você falou também aí sobre a equalização das propostas, né? O pessoal trabalha muito com equalização comercial. Ah, vamos equalizar, ver as questões de custo e tudo mais, mas uma equalização de escopo, eu vejo que falta muito, muito, né? Muitas vezes você vai lá, mas seu preço tá caro, tá caro. Aí você vai ver, não, mas tá analisando escopo, né? Empresas de execução também, eu atuo como projeto de consultoria de impermeabilização, às vezes a gente tem essa consultoria com o cliente de ajudar a contratar também a empresa da impermeabilização, quem vai executar. Não, mas esse tá mais barato, esse tá mais caro, obras novas, refazimentos, já aconteceu, tipo, em tudo quanto é tipo de obra. Você vai pegar o escopo, tem projeto, tem empresa que está fornecendo outra solução diferente do projeto, que está mais barato, né? Tem empresa que está oferecendo um escopo diferente, não só do produto, mas em processos do que está projetado. E isso, muitas vezes, quem está contratando não consegue ver. Não consegue. E aí fala assim, ah, não, mas o metro quadrado desse aqui está mais barato. Será? Né? O que que esse oferece, o que que esse oferece, o que que esse oferece? Não O maior existe milagre. Não existe almoço grátis. Não Se existe, tem gente. muita diferença, pode olhar que tem algum problema ali no escopo. É Exatamente. qualidade de material, é insuficiência de algum É. ponto ali que não vai oferecer. Então, eu acho que as pessoas têm que se conscientizarem de Sim. que não existe isso, não existe almoço grátis. Se você É. tem uma diferença muito grande, desconfie. Exatamente. Não tem jeito. E Por essa isso que a equalização é equalização importante. é sensacional. É muito importante. Ter o engenheiro aí nesse apoio, principalmente condomínios, é fundamental, É né? fundamental, fundamental. Gente, 1 hora passa rápido. Mas já! É, Boa, a falei? gente Pensei que tava começando tem, agora. tem gente que fala assim, nossa, mas 1 hora é muito Acho que eu não vou conseguir gente, falar não, uma é hora. muito Eu falei, não, assunto. pra gente é pouco. Pra nós passa assim, ó, voando, E né? assunto extremamente interessante, contribuição da Elaine aí, que é uma Fico feliz. especialista, né? Uma das principais aí Isso dessa aí. área. Nossa, muito legal, Elaine. Vamos difundir isso aí pro nosso Com certeza, com mercado, porque é certeza. de extrema importância. Né? A gente tem visto muitas notícias de sinistros em edificações e tá aumentando o número a cada dia. Parece que Infelizmente. antes você não via tantos É. assim. Agora todo dia você vê alguma coisa, caiu não sei o quê, aconteceu não sei o quê, incêndio não sei aonde. Eu falo, gente Eu tenho uma do hipótese céu. por conta disso, sabia? Por que agora nós conseguimos ver tantas coisas acontecerem antes não? Porque agora todo mundo tá com o celular na mão. Exato. É verdade. Antes tinha também, só que era só quando passava na televisão. É. Agora tudo viraliza, É. porque A qualquer informação coisa chega muito mais rápido. então você não consegue esconder, É. porque viraliza. E infelizmente a tragédia viraliza muito Mas- mais do que uma boa ação. Era o que a gente tava É. falando hoje, né? Muito Exatamente. mais. Então, eu falei pro síndico, e vamos, infelizmente, não é o que eu gostaria de falar, mas vamos ver muito mais. Porque o que nós conseguimos ver de edificações que não estão sendo cuidadas, assim, ela vai chegar no momento de colapso. Não tem Sim, jeito, não precisa tem. ser cuidada. É isso mesmo. É isso que a gente tenta evitar, né? Estamos aqui para fazer isso, pessoal. Bom, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar aí um recado, né, para o pessoal aí que quer se especializar nessa área de engenharia condominial. A gente já sabe que tem aí a pós-graduação do IDD, mas deixar um recado aí também para os generalistas total, sensacionalistas, Polêmicos. por essas coisas Os polêmicas especialistas em aí, tudo. esses especialistas de 12 horas. Deixa um recado Tá. para nós, Elaine. Bom, eu queria falar o seguinte: você quer entrar na área, ou quer mudar às vezes, atua numa área, quer entrar nessa área, primeira coisa, respeite o processo. Nem tudo que você vê na internet, tudo bonitinho lá, é daquele jeito. Eu mesmo posto 5% do que eu vivo, e eu acho que eu posto até muito, porque eu realmente, eu atuo na área da engenharia e compartilho um pouquinho do meu dia a dia. Eu não sou uma... fala que sou engenheira blogueira, né? Não sou uma pessoa que vivo da internet. Hoje eu não vivo da internet. Eu Você vivo do meu compartilha escritório. o seu dia a dia, é Isso, diferente, né? De isso. produzir um conteúdo específico para mostrar uma Exato. coisa que não existe. Né? Exato. Então, assim, desconfie, tá? Porque não existe facilidade, tá? Eu tô atuando há 10 anos na área geral, mas 5 anos com a minha empresa. Antes eu atuava com outra empresa por 5 anos, quase virei sócia no mesmo ramo. Mas com a minha empresa, 5 anos. E eu tive que aprender muitas coisas. Eu errei muito e ainda erro. Então, assim, não existe facilidade. O tempo todo, eu tenho que sentar na cadeira de aprendiz muitas vezes e vou o resto da minha vida. Então, eu queria compartilhar aí com vocês.
pare de olhar o outro como se fosse aquilo, o mais perfeito. Porque aí vai gerar ansiedade, vai gerar burnout. Exatamente. E aí você vai achar o seguinte, eu nunca vou alcançar aquela pessoa, eu nunca vou alcançar a Marissa, eu nunca vou alcançar a Gisele, eu nunca vou alcançar a Elaine. Tenta entender a história do bastidor, o que nós não mostramos aqui e é o dia a dia. Sim. Quantos Ou quais foram os perrengues. degraus, né? E que ainda estamos subindo, né? Que já subimos alguns e ainda todos, né? Nada é Todos estamos fácil, no processo, todos. Quando eu olho para alguém de sucesso, eu vejo sucesso, eu sempre falo, qual foi seu bastidor? Porque aí no bastidor, 99% das pessoas que eu falo de sucesso tem muita luta. Tem. Eu não encontrei ninguém de sucesso que já falou pra mim. Foi fácil, né? Até aqui. Então, assim, isso já é um parâmetro pra você. E você que realmente quer atuar na área, quer ser um especialista realmente, e quer entrar nessa área, o IDD é a solução, não só porque nós estamos aqui falando, mas pesquise sobre a instituição, fale com outros alunos, professores, coordenadores, não precisa acreditar na gente. Corra atrás da informação, porque as pessoas estão carentes de pesquisar informação. Elas escutam a gente falando e já é verdade absoluta. Eu falo, desconfie de todos. Vá buscar a informação, vá buscar a fonte do que eu tô falando. Seja realmente um curioso. E, para todos da engenharia, até quando o mais conhecido vai ganhar do melhor? Fica isso. Aqui não é McDonald's, engenharia não é McDonald's. Para um hambúrguer, tá ótimo, funciona. O máximo vai acontecer, nossa, ter ali uma indigestão, ou você vai engordar mais, ou enfim. E mesmo assim, se a gente for falar, né, a gente tem as questões de por que é mais barato, né? Porque a linha de produção, porque não é carne verdadeira, enfim, não vou entrar nesse quesito. Na engenharia é a mesma coisa. Então, nós precisamos parar de olhar para quem é mais conhecido, entender quem realmente tem tempo de mercado, quem realmente vive daquilo que fala e pratica, e buscar as fontes. Eu acho que é isso que eu queria deixar de geral para esse episódio. Já achei uma nova frase. Para de deixar o mais conhecido ganhar do melhor. Elaine vai ser citada vai aqui. ser citada. Vamos citar isso. Convidados sempre deixam sua marca. Tá vendo? Que legal, que legal. Muito bom. Elaine, obrigada mais uma vez, só tenho a agradecer, fiquei muito feliz, né, nós ficamos, assim, lisonjeadas de saber que a gente conseguiu aí adaptar a agenda, é muito corrido, obrigada pelo tempo de você vir contribuir um pouco com a gente aqui com o canal, e de um tema tão importante que na maioria das vezes não é, né, levado com a importância que deveria, né. Com certeza. Gostaria que você deixasse aí também pra gente os seus contatos, né, as suas redes sociais, o pessoal que quiser acompanhar um pouco do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua empresa, fique à vontade, deixa aí os contatos também para o pessoal começar lá a seguir. Bom, eu agradeço o convite, enfim, saiu, né? Não foi por muito, nós tentamos muito, né? Eu acho que umas 4 ou 5 realinhamentos ali, mas deu certo. E parabéns novamente. E agradeço também por o conteúdo de vocês mudar a vida, eu tenho certeza, de muita gente, tá? Então, fica meus parabéns aí. Continuem, porque eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil parar o dia aqui e gravar conteúdo, não é nada fácil. Tem que ter dedicação e tem que realmente amar o que faz. E assim, pra quem quer me seguir nas redes, eu tenho o meu Instagram, que é onde eu publico mais coisas, que é o eng.elaine Araújo. Elaine, não Eliane ou Eliana, o pessoal confunde bastante. E eu tenho um podcast também, que é o @assistcast, que é o podcast da minha empresa, né? Nós falamos de engenharia condominial de uma forma para leigos. Eu falo que é voltado para síndico, mas tem muitos engenheiros que assistem e falam, poxa, fez muito sentido Muito pra bom, mim. por sinal. Eu já assisti também alguns episódios e olha... E as engenheiras notáveis, elas demais. estão convidadas, né? Porque, como nós já falamos, a agenda não é tão fácil assim. Não, gente. Então, já compromete aqui. E o AssistCast é o @ASSYST mudo. AssistCast, CAST. E tem a Assiste Engenharia, que é a minha empresa também. Então, fica à disposição também do que quiserem. Se tiver alguma informação ali, faltou alguma coisinha, porque não dá para falar tudo em uma hora, é muita coisa. É muito conteúdo. E agradecendo novamente, sempre à disposição aí dos Engenheiras Notáveis, Marissa, Gisele. Muito obrigada aí por tudo. Tenho certeza e fico muito feliz de ter contribuído um pouquinho aí pro canal de vocês. E sucesso, né? Obrigada. Obrigada, pra nós, Isso né? aí. Gi, deixa aí suas redes sociais. Bom, @eng.gisele com i.azevedo. Isso aí, não deixem de seguir também @engenheiras notáveis, né? @menezesma, Imper Solutions. Também não podemos esquecer dos nossos patrocinadores e apoiadores. Isso aí, gente. IDD, Procrio, Imper Solutions, mais uma vez, já Obrigada. falou, mas mais uma vez. Soncine e Soprema, pessoal. Isso aí, pessoal. Sigam eles nas redes sociais também. Com certeza. Mais uma vez agradecemos aí, né, a companhia e nos vemos no
próximo episódio. Tchau! Tchau!